Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E hoje é um papo cabeça, é um papo incrível. É um papo que eu não tenho nem roupa para esse papo, mas eu estou aqui. Há uma frase no hino nacional que diz: Verás que o filho teu não foge à luta. Eu não vou fugir dessa luta, mas nem pagando, porque eu estou aqui com Jaqueline Docílio, terapeuta. Muito prazer. Como é que você tá? Tô bem, Tá tranquila? tranquila. Terapeuta não pode ter, ó, tem que estar zen. Sempre. Antes aqui, muito obrigado por aceitar bater esse papo. É uma honra te conhecer. Eu sei que esse conteúdo vai ser incrível, porque esse assunto aqui tem muita coisa. Talvez nem encerre nesse bate-papo aqui, vai vir mais, vai render. Eu tenho certeza que vai render, vai render. Mas vamos começar aqui. Quem é Jaque Docílio? Bom, Jaque Docílio, na verdade, ela foi uma mulher que teve que aprender a buscar sua identidade e essência novamente. Por isso que hoje eu venho trazendo para essas mulheres também que elas busquem novamente essa essência, essa identidade, que a gente perde ao longo do tempo. Eu sou formada em educação física, porque aí já começa porque também eu fui para a área da terapia, porque eu precisava fazer uma faculdade. Meus pais, minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade. Eu amava esporte, eu era atleta amadora, fui fazer educação física. Gostei da área? Não. Atuei? Bem pouco. E aí conheci a área do lazer, esporte e lazer, mas não me identifiquei muito. E aí fiquei migrando de profissão em profissão, estudei nutrição, estudei estética e fui estudando e estudando, até me deparar com a área da terapia. Por quê? E aí começa a minha nova versão mesmo da minha busca por identidade. Sim. Foi aonde eu percebi que eu estava dentro de um relacionamento que não era tão bom, tão bacana, em que eu perdi minha essência realmente, porque eu vivia em torno tudo para ele. E aí até construção de negócio para ele e deixei o meu de lado. Você se anulou? Totalmente. Totalmente. Já começamos assim. Porque uma das coisas que a gente fala muito e aqui a gente está já brincando um pouco sobre permissão, pertencimento e culpa. São coisas que daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Mas eu vivia nessa tríade. Eu chamo de uma tríade emocional invisível, que a gente às vezes não tem. E quando eu não descobri o que eu tinha, o que realmente me paralisava, na verdade. Por que eu não sabia onde eu estava, o que eu iria, eu estudava isso, estudava aquilo, buscava cursos e mais cursos e mais cursos, e eu não sabia quem era a Jaqueline. Não sabia quem era ela. Ela era uma mulher que estava dentro de uma casa com um relacionamento, um casamento falido, mas que não queria sair do casamento, porque pela instituição, né, de Deus, eu sempre acreditei que casamento sempre é para sempre, Sim. né? E mais, aí é que vem aonde eu comecei a realmente a saber quem era a Jaqueline Docílio. Foi quando eu comecei a conhecer algumas coisas sobre cognitivo, comportamento, saber coisas que a gente às vezes deixava um pouquinho lá fora, meus bloqueios, minhas crenças, minhas travas. Comecei a ir um pouco mais para a Bíblia, estudar um pouco mais, entender, a buscar, né, essa essência, e aí que eu me descobri que eu era uma Jaqueline que estava apagada. E foi quando ressurgiu a Jaqueline Docílio, que hoje é terapeuta de mulheres, aonde ela estão buscando, que muitas mulheres, o que é que a gente acaba fazendo da vida? A gente se perde tanto querendo agradar, a pertencer a alguma coisa, que a gente deixa de ser a gente. Então, muitas vezes, muitas mulheres estão aí no mercado de trabalho, e eu ouço muito isso, que não gosta do que faz. Que está porque tem que pertencer a algo. Porque o pai e a mãe queria que fizesse algo, fez medicina, fez direito, fez isso e aquilo outro, mas quantas a gente vê por aí que nem faz, nem realmente Sim, não não assume a sua identidade. Às vezes nem conhece, ainda não identificou a sua real identidade. Não. Né? Quando você fala de travas e que você, durante um período, você viveu um relacionamento onde você se anulou, você consegue identificar se isso foi uma reprodução de padrão familiar, algo desse tipo? Sim. O que é que acontece? A gente fala aqui uma coisa, a gente tenta, né, não usar muito esses termos, como dependência emocional. Por quê? A dependência emocional hoje ela é vista com o viés de que é casado, relacionamentos tóxicos, homem e mulher, e a dependência emocional ela não começa ali.
ela começa quando você vem lá da infância. Sim. Normalmente, por exemplo, né, foi uma criança que não teve o amor do pai ou da mãe, foi abandonado. O pai e a mãe precisou sair, foi para o mercado de trabalho. Quem criou ela foi outras pessoas. Ela queria ser vista, ela queria ser abraçada, ela queria estar pertencendo a um ambiente familiar que não pertencia. Então, aí, ela passa a viver em um mundo isolado, aonde, com o passar do tempo, ela quer se aproximar e ela não tem. Ela transfere essa dor que ela tem da infância, essa dor que ela tem ali, para a vida adulta. Então, o que ela vai fazer? Ela vai transferir para outras pessoas, seja na amizade, no trabalho, seja onde for. A dependência emocional, ela está em todo o âmbito, tá? Então, às vezes, você vê relacionamento tóxico entre amizades e fala assim, nossa, é dependência emocional. As pessoas não conseguem se desvincular. Então, quando essa criança ela cresce, ela vai para a vida adulta, ela fica com dois pontos. Ou eu vou viver uma vida perdida, isolada do mundo, ou eu vou buscar outra pessoa para ser dependente. Ou eu vou buscar outra pessoa que eu tenha que fazer com que ela me ame. Isso de forma até inconsciente. Uhum. A dependência emocional, ela não tem consciência, tá? É uma das coisas que a gente fala. Por quê? Quando a gente está preso nesse mundinho que a gente vive ali dos bloqueios, das nossas crenças, a gente passa a acreditar que eu preciso de alguém para ser feliz. Eu preciso estar com alguém para ser feliz. Eu preciso de alguém para crescer. O que aconteceu comigo, sobre a minha história, até para você entender. Eu precisava de alguém para me pertencer, eu precisava de alguém para ter permissão. Tudo que eu ia fazer na minha vida, eu tinha que ter alguém me dizendo, faça. Qualquer coisa. Até se eu quisesse sair para algum lugar, eu falava com alguém, eu estava pensando em assim, para ver se alguém me falava assim, vai ser legal, vai ser divertido. Porque você passa a depender tanto de alguém te aprovando, de alguém te validando, que chega um momento em que sua vida ela paralisa por isso. Então, muitas pessoas ela acabam, às vezes, dando um encerramento em algumas coisas, meio que começa e não termina. Por quê? Porque não teve alguém para guiar ela até o final. Então, às vezes, como eu comecei uma faculdade, terminei, comecei outra, não terminei, comecei outra, não terminei, e aí fiquei pulando. Comecei a trabalhar com uma coisa, não terminei, comecei a trabalhar, e tudo que eu ouvia muito, que falava assim, você não sabe o que é da vida. Você vai começar de novo isso, amanhã você vai terminar e você não vai fazer nada. Já sei que amanhã você já quer outra coisa. Porque, realmente, eu precisava de uma validação. Enquanto eu não conseguia essa validação, eu não continuava. E aí é o que vem o processo da culpa. Quando a gente quer pertencer a um ambiente, quer pertencer a algo, você quer também ter a permissão, aí você vem a culpa. Porque quando você percebe que tudo aquilo ali está acontecendo e você quer sair, você quer dizer não, você quer impor limite, aí vem a culpa. Mas se eu fizer isso, as pessoas vão me olhar desta forma. Mas se eu modificar isso, as pessoas não vão me entender mais assim, as pessoas não vão me aceitar e começam a internalizar. E aí você passa a ser tratada realmente como uma pessoa dependente total dos ambientes que você vive. Você falou algo interessante que é sobre... normalmente a gente fala de dependência emocional, já pensa-se na relação matrimonial. Exato. Mas existe na relação de amizade, existe Também. Na relação profissional. Também. Né? Essa dependência de que precisa ser validado. E tem um alvo específico, tipo, eu preciso ser validado por uma pessoa ou por um grupo? Como é que funciona melhor isso? Na verdade, você não precisa de um grupo. Você precisa que alguém faça. Normalmente, como você... ou é o pai ou é a mãe. Você quer que seu pai ou sua mãe te valide. Boa. Se eles não estão ali, você vai buscar qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja no seu ambiente. Seu filho, sua mulher, sua esposa, seu namorado, seja quem for. Noivo, não importa. No trabalho, você pode ser a melhor pessoa no seu ambiente de trabalho. Você está executando um projeto. Mas se seu gerente, seu chefe, seu amigo não dizer assim, tá ótimo, tá perfeito. Você não faz, você não termina. Você sempre vai estar procurando melhorar algo que já está bom. E aí você vai sempre ficar querendo aquela permissão. É uma ferida emocional. Ferida emocional. A gente tem 5 feridas emocionais, que a gente diz. Quando a gente trata, quando a gente vai buscar essas crenças, a gente vai buscar... Eu sou analista de perfil também, tá? Então... Comportamental de emagrecimento, onde a gente busca as 5 feridas emocionais. Por que essas 5 feridas emocionais? Elas são fundamentais. Porque assim a gente entende o que é que ela está sofrendo. Ela está sofrendo uma rejeição, ela está sofrendo um abandono, uma traição, uma injustiça, que são coisas assim, que se você sofre desde a infância, essas feridas, você traz para a vida adulta. Por medo de ser rejeitado, você não coloca limites.
Por medo de ser abandonado, você não sabe dizer um não. Por medo de ser traído, você sufoca quem está do seu lado. Então, às vezes, essas relações que a gente vê de amizade, seja o que for, muito sufocado, aquela pessoa tem muito medo de ser trocada, de ser traída. Então, ela começa a tratar essa pessoa como uma pessoa ali do ambiente dela que não pode sair perto dela. Então, ela se torna dependente dessa pessoa. E quando a pessoa ela se permite querer sair, aí ela vai começar o processo de relacionamento tóxico mesmo, aonde ela não vai deixar essa pessoa querer sair, ela sempre vai querer. E aí a gente chama tem 4 perfis aqui, que a gente vai falar deles no instante, que aí cria aquele ciclo de narcisismo. Sim. Onde um depende do outro, e aí acaba um machucando o outro, seja onde for, de que forma for, e aí a gente tem aquelas pessoas que são as perseguidoras, que ela vai continuar te perseguindo porque ela precisa estar ali, ela precisa te sugar para pertencer, para ter permissão, para deixar de sentir culpa. Porque se ela erra no meio do caminho, a gente somos seres humanos, mas se ela erra no meio do caminho, ela não tem quem culpar. Ela não tem quem dizer para ela assim, mas foi fulano que me disse, falou que seria legal. E se ela errar sozinha, ela vai dizer, eu sabia, eu tinha certeza que se eu fosse. Aí começa querer dar culpa para o outro. Então, ela precisa também ter esse pertencimento por conta disso. Porque ela não sabe ir, porque ela tem medo do errar. E se ela errar, ela vai dizer, não, foi porque fulano me disse que eu tinha que ir, e eu errei. Entendi. Você falou que você precisou recomeçar, digamos assim, Sim. se destravar. Como foi esse estalo? Foi, tipo, da noite pro dia? Não. Ou você veio fazendo essa autoanálise, terapia? Explica pra gente. Como tudo começou? Como eu me separei, acabei não morar em um outro estado, em uma cidade totalmente que eu não conhecia, e aí eu não entendia por que eu ainda continuava presa a um relacionamento que eu não estava mais. Sim. Busquei terapia, busquei mentorias, busquei curso, busquei autoconhecimento, busquei um monte de coisa, livro, tudo que você imaginar eu busquei. Eu passei 4 anos da minha vida nesse processo. E aí, quando eu realmente comecei a entender o que eu tinha, foi quando eu parei de buscar quem me desse permissão. Porque quando eu buscava uma terapia, é porque eu só queria que ela me ouvisse e dissesse assim, não, tudo bem, você está certa. Fulano errou, você tem que seguir sua vida dessa forma. Então, eu queria que alguém me dissesse, você está ferida, você é uma vítima e que você precisa ser acolhida. Porque o que é que eu queria? Eu queria o acolhimento da minha mãe. Porque eu tive um relacionamento com minha mãe que não foi aquele relacionamento tão... Então, assim, todas as vezes que eu me feria em alguma coisa, eu ia buscar outra terapia, um outro curso, para me validar, para que aquela dor que eu estava sentindo ali cessasse, parasse naquele momento. E aí foi quando eu comecei a perceber, dentro dessas terapias, nenhuma funcionava para mim. Nenhuma funcionava. Eu começava, ficava, e no outro dia estava do mesmo jeito. E aí eu fiz um desafio, eu estava mudando de carreira, tentando mudar de carreira e não conseguia. E dentro desse processo eu conheci uma mentora. Ela fez os mesmos cursos que eu, e eu falei, vou testar, a última mentoria que eu vou fazer. E aí o que ela fez comigo? Diferente dos outros. Ela me deu 21 dias, em que ela me deu perguntas, e ela falava assim, você gosta de gravar vídeo? Eu falei, mais ou menos, eu gravo. Tem problema? Não. Você vai gravar vídeos, no máximo de 5 minutos, e você vai responder tais perguntas. Por 21 dias. E por 21 dias você vai ouvir... Ela perguntou se eu tinha uma religião. Eu falei, no momento eu não tenho uma religião, mas eu escuto qualquer uma que me dê. Ultimamente eu uso muito pregações. Ela, perfeito. Aí ela me deu uma pregação de um moço que vive pela internet, que fala muito em alguns lugares. E aí eu comecei nesse 21 dias. E aí eu comecei a olhar para dentro. Então, eu achava que eu tinha perdoado, não tinha perdoado. Eu achava que tinha esquecido, não tinha esquecido. Eu achava que eu estava vivendo a melhor... Não estava vivendo nada. Estava tudo lá dentro ainda doendo. Tudo lá dentro ainda sangrando. E aí foi quando eu comecei a entender. Aí, quando eu comecei a estudar e perceber, foi aí que eu percebi que eu queria uma permissão da minha mãe para eu viver, para eu ir para o mundo. Sim. E eu não tinha isso porque eu me encolhi querendo isso dela há muito tempo e não tinha. Então, eu queria que ela me falasse, não, minha filha, vai viver sua vida. Faz o que você tem que fazer da sua vida. E eu queria pertencer a esse seio materno, que eu não tinha, que eu não tive. Então, eu comecei a entender. E por que eu não ia para frente? Porque eu sentia culpa. Porque se eu fosse para frente, se eu continuasse, eu ia ter que abandonar minha família, porque eles têm uns pensamentos bem
pensam diferente. Não, você pensa o quê? Exemplo, né? Se eu ficar rica, eu vou ter que deixar quem para trás? Se eu conseguir alguma coisa, trabalhar, estudar fora do país, eu vou deixar quem para trás? Aí começa aquela culpa. E aí a gente chama sempre de pré-queda. Toda vez que você vai para frente, alguma coisa te traz de volta. Então, alguém fica doente, um carro quebra, o gás acaba. Já viu o gás só acabar, quando eu falo assim, só acaba quando... É exatamente o que a gente chama de pré-queda. Então, eu passei muito por essas pré-quedas e eu não entendia o porquê. E foi dentro desse desafio de 21 dias que eu descobri que eu estava presa nesse ciclo e que se eu saísse desse ciclo, eu ia ter que dizer para minha mãe, dizer assim, ó, segue a sua vida que eu estou seguindo a minha. E aí, quando eu aprendi a dizer não, e eu não sabia dizer não em impor limites. Então, as pessoas chegavam perto de mim, me manipulavam da forma que gostaria. Então, para dizer a verdade, assim, as pessoas falavam assim, faça isso. Eu ia lá, nem gostava. Fazia porque tinha que fazer, como eu falei, para pertencer. E aí, quando eu entendi que eu tinha que sair do cordão umbilical da minha mãe, aí que eu entendi. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou a Jaqueline que hoje entende que deixei de ser quem eu queria. Não me formei em algo que eu gostaria de me formar, não trabalhei com algo que eu gostaria de trabalhar, porque eu queria eu estava grudada nesse processo, porque o sonho da minha mãe era fazer uma faculdade, ela não fez. Então, ela fez com que eu e minha irmã fizesse. Fui fazer uma faculdade que mais estava ali cabendo para mim naquele momento, que era algo que eu gostava. Então, comecei a viver em um mundo que eu odiava trabalhar, que eu chorava para ir trabalhar, mas eu tinha que pertencer, porque eu não podia desagradar ela. Sua mãe vivia também assim? Pode falar? Sim. Essa questão de reprodução de comportamento? Sim. Ela teve eu e minha irmã. Minha irmã, quando eu fui pequena, veio morar com minha avó paterna. Quem conviveu mais com ela fui eu. Então, todo esse processo, quem passou fui eu. Todo o processo que ela passou da infância dela até a adolescência, eu passei com ela. Então, tudo que ela sofreu, tanto que quando ela conta a história dela, aí até a gente brinca, né? Fala assim, você está brincando que você está achando que não está... Porque tudo que aconteceu com ela, aconteceu comigo. Então, ela reproduziu o que ela sofreu dentro do processo. Tanto que quando eu estava para me separar, ela não queria, porque ela não se separou do meu pai, na época que ela gostaria de ter separado, porque... Naquela época, criança, pequena, como é que você vai separar? E todo mundo jogando isso na cabeça dela, ela não separou. Então, quando eu decidi que a gente ia separar, ela falou assim, você tem uma criança pequena, você vai separar? E eu fiquei 3 anos em um relacionamento péssimo, porque eu não queria desagradar a minha mãe. É interessante como a gente conseguir analisar, né? O que os nossos pais viveram. E muitas das vezes falta até do conhecimento. Hoje nós temos, graças a Deus, uma visão mais ampla do mundo, das emoções, um conhecimento mais popularizado, né? Podemos dizer assim. Até um tempo atrás pensava-se que quem ia fazer terapia era doido. Né? E saúde mental é para todo mundo. Saúde mental é importante para qualquer pessoa. Satiel, mas eu tô bem. Faça para não ficar mal. Eu tô mal, faça para ficar bem. Não tem, desse jeito. Você não tem opção. Mas é interessante como a reprodução dos nossos pais, se a gente não parar isso e analisar, a gente vai reproduzir. Sim. E essa reprodução passou de sua mãe para você, que se você não tivesse cuidado, passaria para os seus filhos. Tem quantos? Você tem um menino? Passa, né? Mas depois vem mais alguns. E olha como a sociedade vai ficando cada vez mais doente, né? Sim. E a gente tá falando isso, eu sei que você tá aqui no seu Instagram, Jaqueline Docílio Terapeuta, você fala sobre mulheres, mas o quanto isso também é um assunto importante para nós homens. Porque aquilo que a gente viveu com os nossos pais, com o nosso pai, vou trazer a figura masculina aqui nesse momento, né? Ou com a mãe também, mas eu vou fazer esse recorte pro lado do pai. Aquilo que a gente viveu com o nosso pai, ou que a gente não viveu que gostaríamos de viver, a gente reproduz nos nossos parceiros, nas nossas amizades, nos relacionamentos. E isso leva para o negócio. Sim. Se você não cura uma ferida do seu pai e da sua mãe que você teve na infância, você não consegue crescer no seu negócio. De fato. Quando a gente vê que fala assim, por que fulano conseguiu tanto e eu não consigo? Eu faço e não consigo. Eu até brinco, falo assim, primeiro que você não é todo mundo. Entenda que você é um ser individual. Quando você aprender que você é um ser individual e que você tem sentimentos e pensamentos diferentes, você vai começar a entender isso. E assim, como eu vim de uma família em que, por exemplo, tem uma crença muito forte com relação a dinheiro.
Então, a crença, eu gosto de falar isso porque eu me perdi muito tempo nessa parte de empreender, de começar e não terminar e não saber onde eu estava. Porque, como minha mãe ela não teve o estudo que ela gostaria, ela forçou a gente a ir estudar algo que a gente talvez gostaria, você leva para o seu negócio. Então, se você tem a crença de que só rico enriquece, quem tem dinheiro não vai para o céu, essas crenças que a gente ouve desde a infância, que nossos pais... Eu vou pro céu e rico. Mas se a gente for olhar, até na Bíblia fala que você tem que ser próspero, que você pode prosperar. Sim. Então, só que a gente... Não era próspero, Abraão, tudo era rico. Davi, Salomão. Tudo. Eu me permita fazer esse recorte da Bíblia aqui, agora falo eu, tá? Ó, cancela eu, deixa bem isso. As pessoas têm um costume, eu estava falando isso com minha esposa esses dias, né? Aí na igreja eu já ouvi muitas vezes assim, porque Salomão pediu sabedoria, ele já tinha riqueza. Tinha riqueza. Tá? Salomão escreveu, Senhor, pediu a Deus que me dê o pão acostumado todos os dias. O pão de Salomão, gente, era caviar. Ele era rico. Ele não estava comendo pão mofado do dia anterior, não. O cara já tinha dinheiro, o cara era rei, filho de rei, filho de Davi. Ou seja, o cara tinha dinheiro. Então, colocam isso na nossa mente que não, você precisa ser uma pessoa humilde. Humildade não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, acabam colocando uma crença limitante, né? E aí me permita falar sobre isso. E que a gente precisa não ir em busca de riqueza, não, vai em busca de riqueza sim, meu filho, ó. Para quem conhece a Europa, quem conhece o mundo, quem anda de Hilux, né? Não vai querer ficar andando de buzu. Para. Né? Então, destrava isso e vai viver. É porque a gente, às vezes, se acomoda na vida de uma forma que acha que, assim, vamos usar essas crenças, né, do passado aí, que dinheiro é sujo. Sabe? Essas coisas que a gente sempre ouve. Suja minha carteira. Então, coisas que a gente ouve muito, 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 muito. É tanto que essa parte... Uma crença que eu tinha muito forte. Por que eu trabalhei muito tempo na CLT? Porque para minha mãe, você só era alguém e você só teria dinheiro se eu tivesse uma carteira assinada. Meu pai. Então, assim, se você... Quando eu resolvi empreender, que hoje eu tenho outra empresa, né? Mas não vem ao caso. Ela falou assim, mas o que você vai fazer na sua vida agora? Tal empresa tá pegando currículo. Eu ouvi muito isso. Você não vai... Aí pensa logo assim, né? Vamos falar assim, no INSS. Mas e agora? Sim, mas não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero. E aí você vive muito preso. Aí tem pessoas que vivem em empregos que não gostam, que vivem realmente em cargos que não gostam. Por quê? Porque estão presos. Quantas vezes eu já vi, e eu tenho amigos em que formou advogado, exerce, mas não gosta. E me fala assim, se eu pudesse... Eu falei, você pode. Não precisa de permissão de ninguém. A permissão é sua. Quem precisa de permissão é criança. Então, sua criança está ferida. Se ela está ferida, ela está querendo permissão. Você já é um adulto. Você pode. Não precisa de permissão do seu pai para fazer outra coisa. Sim. Você vai magoar? Vai. Você vai ferir? Vai. Mas eles têm que entender que se eles têm amor a você, é a sua felicidade. A gente só é feliz com aquilo que a gente gosta de fazer. Você não precisa ser bruto, tá, gente? Não tá também aconselhando você olhar, botar o dedo na cara de papai e mamãe e dizer dane-se. Eu ia falar outra palavra. É que eu falo, prove pra eles que você merece o que você realmente deseja fazer. Eu vi que quando você fala assim, você trabalha com aquilo que você gosta, então você não precisa trabalhar. Você trabalha mais do que tem. Mas você trabalha com um gosto de fazer. Você passa 24 horas trabalhando, se deixar. Porque você gosta daquilo de fazer. Então, você rende, você vai prosperar, você vai crescer, você vai oferecer até o conforto que você gostaria de dar para os seus pais desde muito tempo. A gente, quem trabalha para si, trabalha mais. Empreendedor trabalha muito mais. É mais cansativo, mas o prazer de se desafiar, né? Criar desafios, muitas vezes pessoais, profissionais, e alcançar e vencer é incrível, é super incrível, entendeu? Sim, continue. Eu tô aqui ouvindo, não tenho muito o que falar não, porque é um papo muito incrível. E aí quem tá olhando aqui quem já assistiu alguns podcasts nossos, sabe que eu tô bebendo bastante água hoje, né? E tem um motivo. Primeiro que assim, não sei o que acontece com água de coco. Eu nunca gravei com água de coco. Primeira vez que eu gravo com água de coco. E eu já bebi, hoje já tá o copo aqui. Eu tô bebendo água de coco, ó, Léo do Coco. Daqui a pouco você também vai encontrar. Eu vou bater um papo com ele. Ó, Léo do Coco, o maior e melhor vendedor de coco da Bahia, tá? Tanto atacado quanto varejo. Léo do Coco. Deixa eu ver aqui. Léo, eu vou fazer o comercial aqui, ó. A rede social, Léo. Como é, rapaz? Léo Itálias.
ponto 1. Não, ponto não. 1. Você vai ter esse papo com ele, viu? A gente tá bebendo água de coco, incrível. Hoje você pegou sorte grande. Com certeza. Chegou aqui, tava gravando. Permissão, eu me permiti. Ó. Chegou aqui, teve mais de cacau, chocolate. Aí agora eu tô gravando com água de coco. Rapaz, isso sim é permissão. Desculpa, continue aí que eu me empolguei aqui, ó. Mais água de coco. Pois é. Então, assim, dentro desse processo que eu trabalhei, eu acabei identificando também algumas características, né? Que a gente fala do narcisismo. E por que muitas pessoas, elas também não conseguem evoluir na vida, elas não prosperam, elas não vão para frente, elas não conseguem. Essa falta de permissão que elas querem, o pertencimento e a culpa, e porque muitas elas vivem dentro desse ciclo, desses ambientes, e aí a gente chama de 4 características, né? Que a gente chama de vítima natural, vítima intencional, vingador e narcisista. Então, todos são narcisistas, mas a gente classifica assim para que você entenda que, às vezes, quando você quer crescer na vida, você quer fazer alguma coisa, um desses 4 surge na sua vida. Um desses 4 vai estar ali. E se você não tiver realmente algo que te diga assim, pare agora e vá, você vai ficar ali. Quantas vezes você vê amigos falando para você, poxa, eu tinha uma oportunidade de fazer tal coisa e não estou conseguindo. Ah, porque eu tenho que ficar cuidando aqui. Ah, porque meu carro quebrou. Ah, porque minha mãe adoeceu, meu filho adoeceu. Então, a gente vive dentro dessa bola de neve, quando Sim. a gente tenta sair para algo na vida maior. E quando a gente não olha para dentro, para essas crenças, a gente se pega com essas 4 pessoas, características na nossa vida. A vítima natural é aquela pessoa que ela vai olhar para você e toda vez que você tentar ir para algum lugar, ela sempre vai ter algo para te dizer. Hoje eu estou doente, hoje eu estou muito mal, hoje eu preciso disso, hoje eu preciso daquilo. Autossabotagem. Exato. Ela vai muito para o passado. Ela fica lá no passado, presa no passado. Então, ela sempre vai te dizer algo. Então, ela vai sempre te sugar, te puxar, te dizendo algo do passado. Ah, meu pé hoje está doendo demais, porque eu caí naquele dia, você lembra? Aí você sempre vai voltar, puxar todas aquelas histórias, aquela coisa. E aí, quando você tentar sair dali, eu vou hoje comprar uma máquina para produzir tal coisa a mais. Aí, essa vítima natural, ela vai acontecer alguma coisa com ela, ela vai te ligar e vai te dizer... Hoje eu estou assim desse jeito, eu preciso ter um dinheiro para me emprestar, para fazer alguma coisa. Aí você pega esse dinheiro que você investir no seu negócio e você dá para ela. Sim. E ela faz isso perfeitamente. Isso é uma vítima natural. Natural. Aí tem a vítima intencional. É aquela que ela vai estar sempre te cercando. E por mais que você fale para ela assim, não, vamos lá, a gente consegue, a gente faz alguma coisa, a gente cresce, a gente evolui. Ela vai estar sempre dando uma desculpa para que você não faça nada. E isso, eu estava cercada de vítimas naturais, intencional. Então, toda vez que eu falo assim, mas é porque hoje eu queria comprar tal coisa. Serve? Para quê? É gastar dinheiro? Por que você vai gastar dinheiro com isso? Você pode fazer dinheiro com outras coisas, e aí te acontece algo. E você realmente não vai pegar aquele dinheiro para fazer aquilo que você gostaria. Você vai ter que gastar com algo, Sim. algum imprevisto. E aí vem os vingadores. Os vingadores são aqueles que vão estar sempre querendo se vingar de você. Tudo que você fizer na vida, hoje eu vou pegar minha família e vou para a serra. Ela vai te ligar e ela vai te dizer, cara, sério, você saiu, eu falei com você, eu precisava da sua ajuda, fiz tudo isso por você, lá, lembra quando eu te emprestei aquele dinheiro, quando eu fiz aquilo? Ela vai querer até te fazer culpa. Uhum. Aí você vai dizer, caramba, deixei ela sozinha. Aí você vai dizer, não, vamos voltar? Não precisa ir para a serra hoje, não, a gente vai para a serra depois? Eu vou lá visitar fulano, que fulano não está bem. Que parece ser um sentimento de gratidão, de honra, mas na verdade... Não é. Não é. Ser grato, entenda, a gente tem que ser grato por tudo na nossa vida, independente. Sim. Mas ser grato não é ser manipulado. Sim. Ser gratidão, eu tenho gratidão por muitas pessoas na minha vida, mas chega um momento que essa gratidão me doía. Como é que ela me doía? Porque eu ficava presa a essa pessoa e porque eu dizia assim, ela fez tanto por mim. Fez, mas com uma intenção. Ela não fez porque ela realmente queria estar ali fazendo. Ela tinha uma intenção por trás. Só que a culpa, lembra da tríade? A culpa de ser ingrato, que a gente fala muito, você é ingrato, me fazia ficar naquele ciclo de amizades, às vezes, que não era tão legal. E que não me fazia... Primeiro que eu sonhava o sonho dos outros, tá? Eu montei 3 empresas... Estruturei empresas Sim. que não eram minhas, mas eram um sonho dos outros. Eu amava. Eu sempre dizia assim, eu sou perfeita para sonhar o sonho dos outros. Os meus, não. Porque, realmente, eu fazia dos outros acontecer. Sempre fiz. Montei 3 empresas lá na cidade onde eu morava. E cheguei aqui, eu montei uma empresa que não era para mim. Mas
era o sonho de outra pessoa. E foi aí que eu comecei também a perceber. Você está sonhando muito o sonho dos outros, deixando o seu. Perfeito. E aí que tem a parte dos Vingadores. E aí vem o narcisista. O narcisista é tudo sobre ele. É nada sobre você. Tudo que fizer é em relação a ele. Então, tudo que você começar a pensar a fazer, hoje eu vou ali gravar meu podcast, falar um pouco sobre a minha vida, aí ele vai te olhar assim, mas e sobre mim? Você não vai falar nada sobre mim? Você não vai dizer nada sobre mim? Eu que te ajudei, eu que te coloquei ali. Fui eu que te coloquei lá. Então, o narcisista, ele vai sempre fazer isso com você. Então, vai sempre te puxar. E aí você vai falar assim, vou trazer ele também para o podcast para ele falar um pouco, para ele explicar, porque aí você se anula. Aí você vai lá, encolhe e deixa ele aparecer. Então, esse tipo de relações que a gente tem são o tipo de dependência emocional que a gente tem. São essas dependências que acabam não levando a gente a seguir, a ter uma carreira de sucesso, a ter um emprego de sucesso, a ter realmente algo de sucesso na nossa vida, a prosperar. E isso está na Bíblia. É bíblico também a dependência emocional. Sim. Sansão foi um deles. A mulher de Ló foi um deles. Então, assim, são coisas que a gente vê. Lia foi uma também. Então, assim, a gente vê relações que a dependência emocional não deixou a gente seguir. A mulher de Ló não conseguiu seguir, sair da cidade. Ela ficou presa à cidade. Que ela falou assim, não olhe para trás. Mas a dependência dela pelo ambiente fez ela olhar para trás. E ela voltou. Sansão, quantas vezes Sansão, Dalila provou para ele o que ela queria realmente com ele, mesmo assim, ele foi lá e deu a força dele para ela. Disse para ela o que derrubava ele. Então, assim, é uma dependência. É um amor que a gente fala, né? Um amor que era doentio, em que ele não via o que ela realmente queria. Concordo. Quanto tempo Lia tentou ter o amor e não teve? Então, assim, a gente vê que na história da Bíblia, a gente tem também essa parte de dependência emocional que está por aí. Então, eu digo, dependência emocional hoje é o que deixa a gente mesmo paralisado no lugar. Você acredita que todo esse comportamento que é nocivo a alguém, ele tem uma questão espiritual? Espiritual, a gente às vezes não fala muito sobre espiritual. É por isso mesmo que eu peguei essa parte que é polêmica, eu gosto disso. Porque, por exemplo, se eu te disser assim, que às vezes, sabe o que a gente ouve muito? Falta de Deus. Falta... porque você não leu a Bíblia, porque você não faz isso. Então, assim, a gente às vezes não coloca muito, porque a gente... hoje eu coloco, Fuja, tá? fala. Não, é sério. Hoje eu coloco porque é meu princípio. Sim. Uma das coisas que a gente tem que aprender. Outra coisa também que eu fugia muito, meus valores e princípios. Se você me perguntar se tem algo espiritual, muitas vezes tem. Por quê? Se eu não busco uma religião, se eu não busco realmente me ater a algo, eu vou estar presa, eu vou estar solta para o mundo. Então, o que o mundo quiser me oferecer, ele vai me oferecer. A gente sabe que existem coisas boas e coisas ruins. A vida está aí. Existe o ser bom e o ser ruim. Faz parte. É da nossa vida. Então, quando você fala assim, espiritual, é quando uma pessoa realmente ela não se apega a algo. Eu me apeguei muito com Deus. Então, se você me perguntar assim, o que foi que realmente te ajudou? Eu sofri um acidente de carro, onde eu capotei meu carro. Meu carro deu perda total e eu saí ilesa dentro de um carro. Ilesa. Juro pra você, não tive nada. Todo mundo olhava pra mim assim e dizia, como? Porque foi quando eu comecei a ter o meu contato com Deus. Foi quando eu comecei realmente a ter essa aliança com Ele, a buscar Ele. Então, se é espiritual... E o acidente aconteceu porque... Outra coisa também que eu falo muito, tá? Tudo que você pensa, você sente, você se comporta e você age. Ação. Sim. Esse acidente meu aconteceu porque eu pensei muito nele. Eu desejei... Eu falava que eu ia sofrer esse acidente. Eu estava dentro de uma dependência emocional muito forte. Eu pensava 24 horas nas coisas que estavam acontecendo. E eu falava assim, se eu sofrer um acidente... Sabe aquela coisa assim, se eu sofrer um acidente, as coisas vão mudar? Ele vai me olhar de outro jeito? Ele vai fazer outras coisas? Então, era a mesma coisa. Então, foi quando, dentro desse processo. E eu tinha, nessa época, eu ainda não tinha aquela conexão total com Deus, ao ponto de pedir a Ele. E foi nesse acidente em que eu fiz a minha oração mais forte, quando o carro começou a girar, que eu senti a mão de Deus em mim. Então, eu sentia dentro de uma bolha, juro. É tanto que o meu lado do carro que eu estava dirigindo, ela está perfeita. E aqui, se tivesse uma pessoa do meu lado, carona, ela tinha acontecido alguma coisa com ela, porque estava todo estragado do carona. Então, foi nesse momento em que eu realmente olhei, não olhei para os céus, porque não tinha como, mas foi nesse momento que eu comecei com Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Tua filha não sabe o que fala.
E aí comecei, só protege o meu filho. E aí foi que eu entendi que muitas coisas também que a gente fala e sente é porque a gente não tá em apego realmente com o ser maior. Eu faço essa pergunta porque, assim, a gente vem aqui desde Freud, né? Um dos pais da psicologia, né? E diversos outros pensadores e outros filósofos. E eles tratam isso de forma muito humanística. Ok. Mas o ser humano ele é formado por esse corpo, alma e espírito. Sim. Né? E independente da sua fé, da sua religião, eu não estou aqui para pôr religião a alguém, mas a gente precisa estar ligado a essas três coisas. Porque assim, eu vou tratar o lado, o corpo. E aí eu vou fazer atividade física, vou beber água, vou dormir direitinho, eu vou cuidar das minhas emoções, né? Que a gente tá falando, quando fala de alma, a gente fala de emoção, então a gente vai falar aí, vou falar de terapia e tal, mas existe um lado espiritual. Sim. Se não tiver uma fé, e seja lá no que for, né? E eu volto a dizer, a minha fé está em Deus, mas aí você tem a sua fé, você vai ficar aqui com uma parte do seu... pendente. A gente fala, né, do triângulo. É um triângulo, exatamente isso. É como a gente chama na teologia de tricotomia. Né? O corpo ele é da tricotomia. Corpo, alma e espírito. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu cuido do corpo, um exemplo, eu vou cuidar do corpo, eu vou fazer terapia, mas eu tenho uma parte aqui que é a parte espiritual que está pendente. E aí, às vezes, a gente está pode colocar tudo em qualquer outra situação e, eu preciso tratar disso aqui. Você entende isso como importante? Sim. Sim, e como eu te falei, era uma ferida que eu tinha. Porque eu não tinha eu perdi também essa essência. Eu cresci dentro da igreja católica, em que minha avó paterna, ela colocou a gente para fazer todo tipo de curso dentro da igreja, eu cresci. E quando eu fui para o mundo, né, como a gente fala, eu esqueci disso. Eu esqueci de como orar, eu esqueci as orações, eu esqueci tudo, porque eu achava que eu tinha que viver. O viver o quê? Não sei. Porque eu fui dentro de uma relação, eu fui para dentro de uma relação em que lá dentro não se tinha isso. Não se pregava, não se tinha tanta essa coisa com Deus. E quando eu me peguei dentro disso, que eu vi que eu não tinha nada, eu era vazia. Eu dizia que eu tinha um vazio. E era um vazio mesmo espiritual. Porque eu não tinha uma religião, eu não sabia quem era Deus. Assim, eu via muitas pessoas falarem assim, mas Deus conversou comigo, Deus falou comigo. Como? Isso existe? Não tem como isso. Como que Deus fala com você? E eu sempre duvidei disso. Eu sempre me questionei sobre isso. E foi dentro dessas minhas terapias, desse meu reencontro comigo mesmo, que eu percebi que sim, ele fala. Sim. E ele tá ali do seu lado. Então foi no momento que eu mais precisei, que eu falei, hoje eu quero me descobrir, eu quero saber. E eu fui para a Bíblia, fui ler, fui conhecer, e fui aí que eu vi também casos de dependência emocional, casos das coisas assim que a gente via. E o medo de ter dinheiro também fui perdendo. Por quê? Porque a gente vai lendo, a gente vai conhecendo. E aí que eu sempre falo meus princípios. Hoje, se uma pessoa ela vem tratar comigo, conversar comigo e falar comigo, ela sabe que eu vou falar de Deus para ela. É o primeiro fundamento que eu dou para ela. A primeira coisa que eu pergunto, você acredita em Deus? Sim. Se você acredita, ótimo. Para mim já está perfeito. Porque aí a gente já pode trabalhar muitas outras coisas. Sim. E eu faço muito, eu faço muito devocional. Então, uma das coisas que eu dou primeiro para minha paciente é isso. Faça um devocional. Do seu jeito. Não precisa querer engessar nem fazer de alguém ou de fulano. Primeiro comece do seu jeito. Depois você venha que a gente faz de outra forma. Mas hoje, uma das coisas que eu trabalho muito e falo muito dentro do meu perfil é sobre como Deus me levou e me resgatou. Me deu o que eu tenho hoje, né? A identidade que eu tenho hoje. Perfeito. Cara, esse papo tá muito bom. A gente precisa voltar. Já tem 40 minutos já de gravação. Sério? Tão rápido. Tá? Mas eu queria que... eu sei que você já falou um pouco sobre isso, e a gente vai voltar a aprofundar mais, mas para deixar aquele gostinho de quero mais, de voltar. Tem uma frase no seu Instagram que é: destravo mulheres que querem recomeçar sem culpa, sem permissão. E aí a gente acabou pegando todo esse papo, né, de homem e mulher, porque esse é um assunto para ambos. Mas a minha pergunta é, você acredita que as mulheres ela têm uma... Eu não quero ser machista, eu tenho muito medo de fazer essas perguntas, porque isso pode parecer um machismo, né? E aí o cancelamento do machismo é pior do que o racismo, viu, gente? Não, você vai falar que... Não. Mas
a pergunta, deixa eu ver se eu formulo melhor. Você acredita que a mulher ela tem talvez uma maior facilidade ou sensibilidade para se permitir, mesmo que de forma meio inconsciente, a ficar travada? Assim, na verdade, todos nós, o ser humano em si, ele é travado. Qual é a diferença entre o homem e a mulher? A mulher, ela sempre foi mais emocional. O homem, ele vieram para o mundo mais racional, como a gente fala. Então, muitas vezes, você vai ver homens e mulheres, se você for comparar, da mesma forma. Mas por quê? Porque mulher... E por que hoje mulher ela tem tendência maior do que os homens? É porque elas não colocam para fora. O homem, às vezes, ele extravasa numa brincadeira com os amigos, brinca, se diverte, ele curte cada momento. E ele não se apega à dor. Então, assim, como eu falo, não se apega à dor, em que sentido? Ele sofre luto, ele sofre as coisas, mas ele parte para a vida. Até porque... Sai do velório da mãe pra jogar bola. Até porque o homem, ele pela sociedade patriarcada, né? O homem, ele tem que ir para a luta. Sim. É ele que tem que ir para a linha de frente, é ele que tem que prover. Então, assim... Foi dentro dessa sociedade, foi dito para o homem, você não pode chorar. Você tem que ser forte. Então, você tem que aguentar. Então, por que as mulheres hoje sentem mais? Porque a mulher ela foi criada para ser a mulher dona de casa cuidadora. Então, o emocional dela é muito mais frágil do que o do homem. Mas se a gente for pegar hoje, eu te digo, e eu comparo porque eu pego... Hoje eu trabalho com mulheres porque é o que eu me identifico. Mas eu vejo muitos homens sofrendo mais do que mulheres. Hoje tem muitas mulheres que são muito mais fortes mentalmente do que um homem. Mas a diferença está nisso. O homem, ele aprendeu que ele não pode botar para fora os sentimentos. Então, quando você vê um homem falando do seu sentimento, e aí as redes sociais estão aí para provar para gente, aí começa os memezinhos embaixo, as frasezinhas, né, aquelas coisas de logo que o homem, é florzinha, emocionado, começa todas aquelas coisas. Então, o homem, ele aprendeu o quê? Pablo diz que o homem não chora. Exatamente. Se chorar... Mas pode observar. Quando fala de feridas, vai pegar aí, por exemplo... hoje mais não, infelizmente. Mas a grande maioria dos frequentadores de bar eram homens. Né? E todo e qualquer vício... E quando eu falo de vício, deixar bem claro. Não estou falando de vício só de químico, não, tá? De drogas, de álcool. Eu estou falando de vícios emocionais, religiosos. Tem gente que entra na igreja... A gente falou sobre isso em Tapetinga, não foi, Léo? Tem gente que entra na igreja no domingo, não perde um culto, deixa de estar com a família, deixa de descansar, porque tem uma dependência emocional religiosa muito grande. Isso é um vício. Isso está mostrando que há uma ferida que precisa ser tratada. Muito correto? Forte. A gente precisa voltar, velho. Que a gente falou também daí, eu sou hipnoterapeuta. Você faz a questão da hipnose. É Sim. verdade. Ainda bem que você falou agora, porque eu falei no grupo lá que eu tava com medo desse papo. Não, você não vai fazer isso, não. O meu não é transe, meu não entra em transe, tá? Dentro desse processo terapêutico, por que eu... Mas você consegue colocar alguém em transe? Porque tem uma pessoa ali que queria fazer isso. Porque o que acontece? Eu preciso ir identificar o que é que essa mulher... Onde começou? Porque assim, a gente trata a causa, a gente não trata a origem, mas a gente precisa saber da origem. Sim. Por exemplo, se a cobra te pica, eu vou dizer assim, quem está te fazendo adoecer? É a cobra ou o veneno dela? É o veneno dela, mas eu preciso saber qual foi. Aí eu tenho que ir lá para a origem. E para ir para a origem, muitas vezes, a gente está bloqueado. Eu mesma bloqueei minha infância. Bloqueei. Se você me perguntar da minha infância, dos meus 5 anos até os meus 9 anos... Eu não lembrava muita coisa, como não lembro ainda. Então, para mim, tudo que eu perguntava, eu sempre dizia, será que eu vivi eternamente presa em um corpo que eu não lembrava? Porque realmente eu travei, eu fechei isso de uma forma que eu não... toda a terapia que foi tentado ir lá, eu não deixei ir, porque eu não quero realmente, tanto quanto a terapeuta falou assim, você não quer. Se você não quer, a gente não mexe. Mas a gente busca mexer naquilo que a gente consegue. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar essa mulher para a sua criança interior. Eu tenho que levar ela lá. Eu fiz uma Esse que fala de mapeamento de feridas emocionais? Isso. Eu fiz uma com uma menina em que ela tinha um problema muito sério com os pais dela. Os pais dela se separaram. E aí ela não entendia, porque ela tinha conflito com a mãe, tinha conflito com o pai, e ela ficava meio naquele processo. E eu fui levar a criança dela interior lá para conhecer onde é que ela estava. Ela viu uma criança que não era ela, mas estava com um vestido que o pai dela tinha dado para ela. Qual era a dor dela? O pai dela separou da mãe dela, era criancinha, abandonou a família. Ele não quis saber da família. Dava sustento. E aí, o que é que ele fazia? Ele não dava amor, ele dava material.
bens materiais. E esse vestido ficou muito na cabeça dela, e ela não lembrava desse vestido, porque foi o primeiro presente que ele deu para ela depois que foi embora. Então, na cabeça dela, ele ficou muito grudado esse vestido. E aí ela foi entender por que ela tinha essa coisa com a mãe, porque ela culpava a mãe pelo pai ter ido embora. Ela não entendia a separação dos dois. Mas ela dizia que a culpa foi da mãe. Como a gente sempre tem aquela coisa, né, de achar que a mulher que teve a culpa de tudo, que não aguentou o casamento. E aí ela tinha isso com a mãe. E ela levou isso para a vida adulta dela. Ela não conseguia manter um relacionamento. Todo relacionamento que ela entrava, ela já boicotava. Ela foi para um passeio em que ela conheceu um rapaz. No outro dia, o rapaz mandou flores para ela. Ela disse que nunca tinha recebido. Só porque eu destravei ela numa coisinha simples, uma sessão que a gente fez. Tem alguém aí para se habilitar? Jaqueline Docílio, esse papo tá muito bom mesmo. Eu acho que eu gosto muito de falar. Se pegar todos os meus bate-papos sobre terapia, eu ficaria aqui horas. Porque para mim é algo incrível. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que não é, deixar bem claro, não é necessário, mas se for necessário, que se feche igreja, que se feche bar, mas que se abra em cada esquina uma terapia. Que se abre em cada esquina tem um terapeuta. Porque a partir da saúde mental a gente decide as roupas que a gente veste, a alimentação que a gente vai ter, os relacionamentos que a gente vai viver, né? As decisões da vida, tudo a partir da nossa saúde mental. E parabéns por escolher essa área. Por ter coragem de se assumir, de se reconhecer, de dizer não àquilo que não te pertencia, que para você já não cabia mais. Que você continue sendo esse exemplo. Porque quantas mulheres, e quantos homens também, mas quantas mulheres estão vivendo relacionamentos abusivos, vivendo relacionamentos que não é para se viver, né? Eu frequentei uma igreja recentemente e eu deixei de frequentar essa igreja por alguns motivos, mas eu lembro que o pastor de lá fala uma frase e ele é muito categórico, falou várias vezes, e aí eu também tenho aquele negócio quando a pessoa fala muito é porque tem uma dor lá dentro, tá? E ele diz assim, ele é totalmente contra um divórcio. Independente do motivo. A gente pega o número de feminicídio. A cada 4 minutos, uma mulher é morta no Brasil por conta de um homem que se sentiu dono. Né? E muitas vezes, às vezes, ele faz isso. Não tô querendo defender o vagabundo, não, tá? O vagabundo, descarado, assassino dessas coisas, não. Deixa bem claro. Não tô defendendo. Mas o cara, às vezes, tá repetindo padrões. Sim. Olha a importância da saúde mental. Então, quando eu vejo até um líder religioso abrir a boca e dizer que uma mulher não deve se separar, que tem que permanecer... Cara, quantas mulheres já morreram para querer viver um relacionamento e se sentir pertencente àquilo, como você mesmo falou, né? E aí o outro lado ali, narcisista, vai lá e se sente dono, né? De posse e faz uma merda. Essa é a fala da coisa aqui, sem filtro, tá? Então, que esse trabalhar seu seja muito mais, eu sei que é muito mais do que financeiro, é uma missão que você tem na vida, que amo. Dezenas, centenas e milhares de mulheres sejam abençoadas, se desvencilhem das amarras que elas seguem, né? Através da sua vida. Que Deus abençoe você. Amém. Que você cumpra a sua missão nessa terra de forma honrosa e próspera sempre. Sempre. Tem algo mais que você quer acrescentar? Uma coisa que eu gosto de deixar muito quando eu falo para as pessoas é quando o outro te ferir, não é sobre você, é sempre sobre o outro, tá? Porque quem tá ferido, fere. Quem tá curado, cura. Opa! Melhor para terminar esse papo, não digo mais nada, a não ser... Esse foi mais um episódio fantástico do Falando de Negócio com Jaqueline Docílio, terapeuta. É só procurar no Instagram lá, Jaqueline Docílio, terapeuta. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.